Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez na nossa página 7 Live. E o objetivo da página 7 Live, como todos sabem, não é simplesmente, entendeu, elencar alguns assuntos polêmicos e trabalhar a respeito disso, ou autopromoção, entendeu, pessoal. Não, mas nos voltarmos, por exemplo, entendeu, a discussões que de certa forma nos leve a transformações sociais, transformações pessoais, a uma criticidade que realmente nos leve, entendeu, a, vamos dizer assim, grandes mudanças, no caso aqui, em relação à vida como um todo. Então, o objetivo da página 7 Live é desenvolver, antes de tudo, bem-estar, é buscar o bem-estar. Por isso que eu falei a respeito, por exemplo, do livro que eu lancei, O Poder da Vontade, que vai trabalhar essas questões motivacionais. Falei a respeito até mesmo da história, por exemplo, da autoajuda, e ao mesmo tempo eu falo a respeito de questões sociais e políticas atuais que nos interferem diretamente. E devemos, sim, realmente prestarmos atenção em relação a isso, no caso. Vamos falar a respeito hoje, entendeu, de uma questão que é interessante, e meu desejo é que vocês compartilhem isso daí, não para que meu nome seja divulgado, mas para que simplesmente isso, de certa forma, nos leve, entendeu, a um despertamento frente a isso que vem acontecendo, para que nós não venhamos, entendeu, dormir frente a isso daí e colhemos os frutos amargos, né, de uma realidade que, infelizmente, pode aí ocorrer no nosso país de uma maneira, vamos dizer assim, muito terrível, no caso aí, e desumana. Mas vamos nos voltar a duas questões interessantes, que é a questão da população indígena e a população quilombola, que antes de mais nada tem seus direitos resguardados pela Constituição de 1988. Então elas têm o direito de terem a sua, vamos dizer assim, a sua propriedade. No caso, a propriedade não pertence, por exemplo, às comunidades, mas à União, mas eles têm o direito à demarcação. Então não é, por exemplo, um favor que o Estado faz, né, ou um dispêndio nosso frente a pessoas que não querem trabalhar, que querem viver na ociosidade. Não é isso. Mas é um direito constitucional essas comunidades viverem da maneira como eles estão vivendo no nosso país, por uma questão histórica e por uma questão constitucional. População indígena. Vamos falar um pouco a respeito, no caso aqui, da população indígena no nosso país. Então, a população indígena atual, basicamente, são 817.963. Até o começo aí do século XX, da década de 50, a população indígena era basicamente 150 mil. Então houve um aumento dessa população indígena. Também houve um aumento de pessoas que se autodeclararam ou se autodeclaram indígenas. Por quê? Porque você tem, de certa forma, também uma valorização maior da cultura indígena e da cultura negra africana aqui no Brasil. Houve um aumento de pessoas também que se declararam, né, negros, assim como um aumento de pessoas também que se declararam pardos no Brasil, segundo o IBGE. Por isso, entendeu, que o número de brancos no Brasil, né, brancos como eu, né, e como alguns no Brasil, é menor do que a quantidade, por exemplo, de se juntar todos, por exemplo, que se declaram indígenas. Né, o indígena ele tem um número menor, mas pessoas que se declaram negros e pardos, o número de brancos no nosso Brasil é menor. Mas dá um tom menor assim também, entendeu? Né? Você tem um número reduzido aí, quase que a metade, menos que a metade, vamos dizer assim. Só que mesmo o branco no Brasil, ele tem ancestralidade africana indígena, como eu tenho. Entendeu? Mesmo sendo dessa cor branco aqui, né? Essa cor aqui pálida, né? Mas a gente tem, entendeu? Bicho de goiaba, mas eu tenho ancestralidade africana indígena. No caso, e outro momento para nos falar a respeito disso daí. Mas não é o caso, né? Isso daí não é um mérito simplesmente meu, e tenho orgulho, por exemplo, de ter ancestralidade africana e indígena, né? É um mérito da maioria dos brasileiros. Mas não é, por exemplo, se a pessoa, por exemplo, não tem uma ancestralidade africana ou indígena, não necessariamente, por exemplo, deixa de ser menos brasileiro. Não é isso, entendeu? A discussão não é essa, entendeu? No caso, né? Mas, entendeu? Quero provar o seguinte, que a maioria dos brancos no Brasil, mesmo sendo brancos, tendo uma ascendência, por exemplo, europeia maior na sua etnicidade, no seu DNA, na sua composição genética, ele tem ali na participação africana e indígena também na sua formação. Então vamos lá. População indígena atual, 817.963 índios. Isso aí representa 0,47%, porque não 0,50% da população brasileira atual. São dados atuais esse daqui. Regiões com maiores populações indígenas, você tem o Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
As populações indígenas basicamente são divididas entre Tupi-Guaranis, Macru-G, ou Tapuia, Aruaque ou Caraíba. É lógico que, por exemplo, algumas pessoas podem aí trazer ou falar a respeito de uma divisão diferente daquilo que estou falando. Tem meu amigo aí, Irineu, que pode trazer algumas considerações em relação a isso também, né? Em relação a essa divisão tronco-linguística. Quer dizer, são povos que, mesmo, por exemplo, sendo considerados índios, eles não têm, no caso aqui, eles não se entendem, né? Eles têm uma diversidade linguística. Não é a mesma coisa, entendeu? É igual, por exemplo, os povos que foram trazidos da África para cá, da África do leste africano e do oeste africano, da África ocidental e da África oriental, né? Ali os bantus, ali os nigerianos, né? Primeiro os bantus ali da região onde é Angola, depois da África oriental, foram trazidos para o Brasil aqui, né? Africanos que inclusive tinham domínio e falavam árabe. E existiam várias, vamos dizer assim, origens linguísticas. A única maneira de um entender de certa forma o outro é através do português, que foi uma língua aí unificadora, que eles tiveram que aprender na marra e aprenderam muito rápido em virtude, vamos dizer assim, da inteligência e capacidade de adaptação que eles tiveram e desenvolveram, né, e tem aqui no nosso país. Mas podemos falar isso, vamos dizer assim, em uma outra ocasião. O que eu gostaria realmente de salientar é que este vídeo, ele é um vídeo alerta, entendeu? É um vídeo que eu estou desenvolvendo para que as pessoas tenham consciência do que está acontecendo no Brasil, entendeu? E não venham cair nas garras de algum oportunista. O nosso país, ele não precisa ser banhado de sangue, entendeu, para dar certo. O nosso país, ele não precisa, entendeu, cristalizar desigualdades que já ocorrem no Brasil vamos dizer assim, em busca de um progresso, de um aumento, por exemplo, da economia, que a gente sabe muito bem que vai beneficiar, vamos dizer assim, um segmento mínimo da população brasileira. Nós não iremos ver ou sentir nem o cheiro, entendeu, dessas mudanças econômicas. Vamos simplesmente viver da maneira como nós vivemos e, de certa forma, sobre um regime aí autoritário. Então, o alerta que eu faço é para que nós não venhamos aí comprar gato por lebre e venhamos aí viver, amargar, por exemplo, um sistema político que, ao invés, por exemplo, de melhorar a nossa situação, venha, de certa forma, piorar a maneira como nós estamos vivendo. Então, eu não vou fazer, por exemplo, aqui campanha de nenhum candidato. E não vou dar nome, por exemplo, aos bois, porque realmente quem aí, vamos dizer assim, presta atenção no cenário político atual, sabe o que eu estou falando. Então, vamos aí prestar atenção, vamos acordar frente àquilo que está acontecendo e não vamos encarar, por exemplo, eleições como time de futebol. Não vamos encarar, por exemplo, propostas políticas como, por exemplo, escalação de time de futebol ou escalação da seleção brasileira, né? Ou o meu time é assim, o meu candidato é assim, o seu é assim. É algo sério isso daí, devemos prestar atenção frente a isso daí. É o Brasil que vai ser administrado, nós iremos realmente sofrer essa administração, iremos, vamos dizer assim, passar por isso daí. Então é melhor nós prestarmos atenção em quem nós vamos ali colocar no poder. Mas vamos lá, estou falando a respeito disso por quê? Porque hoje em dia, entendeu, nós observamos, em relação, por exemplo, vamos dizer assim, a um ultradireitismo no nosso Brasil, tudo que é ultra para mim me incomoda. Um ultra-esquerdismo me incomoda. Um ultradireitismo me incomoda. Eu não acho, por exemplo, que a solução está em algo extremo, entendeu? Numa atitude extrema. O Brasil está passando por uma grande tensão e atitudes extremas são necessárias. Não, entendeu? Eu não vejo essa saída para o Brasil da maneira como nós estamos vivendo, entendeu? Eu vejo uma saída, vamos dizer assim, mais estratégica e, acima de tudo, humana, para que a nossa realidade venha realmente aí ser transformada, né? Uma atitude mais justa, uma atitude que contemple a todos, não só um segmento, né? Que de certa forma aí vamos dizer assim, se sente injustiçado, né? Frente àquilo que está acontecendo. Minoria no Brasil não é índio, negro, entendeu? Gay. Minoria no Brasil são os ricos do Brasil. Esses são minorias no Brasil. Isso é minoria. Minoria é o grande latifundiário, minoria é o grande empresário, né? Minoria é o grande, né, dono de lojas, de departamentos no Brasil. Minoria, por exemplo, são os donos de multinacionais que vêm para o Brasil. Esses são minorias no Brasil. Minoria no Brasil são esses aí, entendeu? Os grandes donos de veículos de comunicação. Esses são minorias aqui no nosso país.
né? Os grandes banqueiros, os grandes ruralistas. Isso é minoria no Brasil. Isso é minoria. Minoria não é o negro, o índio, entendeu? O gay, o homossexual. Isso aí não é minoria no Brasil. Minoria são eles. Então quem tem que se adequar, de certa forma, por exemplo, a um padrão de vida que não é perpetuação da miséria, não, entendeu? Um padrão de vida satisfatório, um padrão de vida, vamos dizer assim, que nos leve a uma qualidade de vida total, são eles, entendeu? E não estou dizendo, por exemplo, entendeu? Revolução, vamos colocar a mão em armas aí, né? Tomar. Não, não é isso, entendeu? Não é isso, não. Mas nós devemos, entendeu? Ter uma consciência de que a única maneira de que realmente o nosso país possa aí, de certa forma, ter uma qualidade, oferecer uma qualidade de vida melhor para todos, é servindo aqueles que mais precisam. E quem mais precisa, vamos dizer assim, de uma boa participação do Estado no nosso país? Nós, o povo. Entendeu? O povo precisa. E não é você ser assessorado pelo Estado, não é você, por exemplo, ser vagabundo. É você ter aquilo que é o mínimo que nós precisamos. Qualidade de vida. Através do quê? Seguridade social, né? Através do quê? Uma boa previdência social. Olha, o auxílio moradia precisa. Entendeu? Campanha de desfavelamento do Brasil. O Brasil é um país rico. Ele pode muito bem se voltar a isso daí. Uma boa educação, educação de qualidade. Saúde. O tanto que a saúde é desprivilegiada no nosso país. Quanto que nós vemos pessoas sofrendo, entendeu? Com isso daí. Não, entendeu? O Brasil precisa mudar muito em relação a isso daí. Isso aí não é luxo. Isso daí é direito nosso. E nós não devemos, então, abrir mão disso daí. Em defesa de uma, vamos dizer assim, de uma suposta, né, vamos dizer assim, falsa sensação de segurança. Né? Um combate excessivo, né, vamos dizer assim, a pessoas que cometem crimes através das, vamos dizer assim, das mais diversas formas, por exemplo, de ação criminal, um combate aos marginais, a um armamento das pessoas para que elas possam se defender desse grande problema que há no Brasil. Mas o Estado, qual é o papel do Estado frente, entendeu, essas pessoas? Qual é o papel da nossa lei? Ela vai cruzar as mãos, né? Então, vamos aí viver, por exemplo, uma espécie de olho por olho, dente por dente novamente? Então, prestem atenção, pessoal. Prestem atenção, Brasil. Prestem atenção. Se vocês quiserem compartilhar esse vídeo, eu agradeço. Fazer um vídeo semelhante, não é autopromocional não, entendeu? Né? Esse vídeo. Vamos lá. População indígena do Brasil, antes na América como um todo, eram de 100 milhões de pessoas. Então, eram 100 milhões de pessoas na América. Na América todo. Siux, Apaches, Incas, Aztecas e Maias, né? Os Tapuias, Tupi, Guarani, entendeu? Aqui, no caso aqui na América do Sul, né? Falei bem rápido aí, os esquimós, né? Que é um termo até pejorativo para aqueles que vivem ali no Canadá, no caso, né? Existem, né? Os esquimós. Então, quer dizer, há uma teoria que diz, a teoria mais aceita, que eles vieram para o Estreito de Bering, quer dizer, uma passagem entre a Ásia e a América, que durante o processo de glaciação era comum ter um trânsito desses asiáticos, né? A gente sabe que os índios têm uma ascendência asiática, isso é óbvio, entendeu? É só você ver a maneira como eles são, no caso, né? E eles vieram de lá para cá, aqui no caso, na América, e foram indo até o sul. Então foram povoando a América através ali desse processo aí de povoamento que ocorreu no norte, na América do Norte, no caso. Então, teve a desglaciação, o gelo acabou, eles não podiam voltar de volta para a Ásia, então eles foram povoando cada vez mais a América. Há outras teorias que falam que eles vieram a respeito da Melanésia, da Polinésia, né, pela região costeira, aqui no caso, né, do Oceano Pacífico, no caso aqui, da América. Né? Então tem várias teorias em relação a isso daí também. Mas basicamente, né, são 270 línguas indígenas para 300 etnias indígenas. Então quer dizer, são 270 línguas para 300 etnias. Cada etnia é um povo indígena específico. Vamos dizer assim, uma formação cultural muito rica. A China, por exemplo, entendeu? Aquele tamanho gigantesco, ele também tem várias etnias. Também há vários povos ali que não falam, por exemplo, o mandarim. E que, de certa forma, são ali, vamos dizer assim, vivem sobre aquela administração chinesa. Mas são povos que não são muitas vezes considerados chineses, mas que estão na China. Não tem problema nenhum, entendeu? Ter isso daí no mundo. Não tem problema nenhum ter isso daí no Brasil. Eles não são nem menos nem mais brasileiros. E merecem todo o respeito.
Vamos falar a respeito também, no caso aqui, da maneira como os índios aqui foram exterminados pelos portugueses. Então engana-se que, por exemplo, fala, a sífilis foram os índios. Não, os índios não trouxeram sífilis para a Europa, entendeu? Tem, vamos dizer assim, uma discussão, entendeu? Uma espécie de anti-história que nós observamos nos nossos dias também, onde, por exemplo, tudo aquilo que nós aprendemos em história, em relação, por exemplo, aquilo que está relacionado a essa questão, por exemplo, social, né? A questão, por exemplo, de exploração, depredação, é meio que deixado de lado. Não foi tão assim, não foi sim, entendeu, né? Logicamente, entendeu, que não foram só as doenças que exterminaram os índios. Os índios também, eles entravam em guerra entre si. E os portugueses, de certa forma, também, e outros colonizadores, se aproveitavam, por exemplo, da animosidade que existia entre um grupo indígena e outro, para fomentar, por exemplo, essas guerras em defesa de si própria. Para, por exemplo, expulsar os franceses, contaram com os tupinambás, né? E várias outras formas, por exemplo, que eles encontraram aí de defender um interesse próprio, né? Ou às vezes até familiar, uma família contra outra, e se aproveitava o quê? De alguma comunidade indígena que tinha rixa, por exemplo, contra outra. Isso daí aconteceu também no processo de escravidão, né, colonial, e o neocolonialismo, por exemplo, ali na África subsaariana também. Não eram todos, entendeu? Né? É um outro mito também que se fala, que tinha o costume, por exemplo, aqui no Brasil, algumas comunidades indígenas, de serem canibais. Isso ocorreu, assim como em alguns locais ali da África, mas era envolvido toda uma questão ritualística. E não eram todos, por exemplo, que eram sacrificados e envoltos, por exemplo, nessa mística. Era só, por exemplo, o guerreiro mais forte, que era capturado por uma outra tribo, e eles serviam, por exemplo, ali, desse processo ritualístico que está relacionado ao canibalismo, o infanticídio, né? Você tem algumas tribos que, infelizmente, partem para isso daí, né? É uma questão meio que cultural, mas antes era muito maior, né? E algumas outras características, por exemplo, que fogem da nossa, vamos dizer assim, visão atual em relação às comunidades indígenas. Os índios, como eles foram muito exterminados também, aos poucos também, principalmente no começo do século XX, 1910, você tem aqui a criação do Serviço de Proteção ao Índio e a FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Por quê? Foram mecanismos que foram criados aí, principalmente através aí da ação dos irmãos Vilas Boas, Marechal Rondon, o antropólogo Darcy Ribeiro, que se voltou ao quê? A preservação dessas culturas indígenas. Então quem, por exemplo, entendeu, tem uma visão um pouco mais humanitária em relação, por exemplo, às comunidades, sabe, entendeu, que os índios, eles foram exterminados, e até hoje, em regiões, por exemplo, como o centro-oeste do Brasil, você sabe que ocorre um extermínio muito grande dessas comunidades. É lógico que, por exemplo, há uma tensão entre índios e poceiros, entre índios e fazendeiros. É lógico que há, por exemplo, uma guerra de força em relação a isso. É lógico que há, por exemplo, o processo de aculturação que as comunidades, por exemplo, sofreram, que, de certa forma, fazem com que eles se comportem, por exemplo, como uma pessoa que, de certa forma, é um não índio, vai. É lógico, entendeu, que isso ocorre. Mas é interessante perceber e entender que eles estavam ali, entendeu? Eles não caíram de paraquedas e foram colocados ali, estavam ali. E durante, por exemplo, o processo de expansão das fronteiras que ocorreu ali, a partir do sul do Brasil, indo ali para a região ali do centro-oeste do Brasil, indo para o Alto Xingu, é lógico que eles foram encontrando índios pelo caminho. E é lógico que as populações indígenas também foram sendo exterminadas. E é lógico, entendeu, mais humano possível, né, que se crie estratégias, né, e uma ação de um Estado que realmente cuide da demarcação das terras indígenas, que cuide da demarcação dessas pessoas, desses que estão aqui no Brasil há muito mais tempo do que nós. Outra coisa também que é interessante falar, eu, por exemplo, tenho ancestralidade africana e indígena, principalmente através, a partir da minha avó, eu tenho essa ancestralidade africana e indígena. Sou branco, né, tenho essa cor, né, aqui desse jeito, que vocês estão vendo, né? Essa cor pálida aqui, cara pálida, né? Sim, sou, né? Tenho uma ascendência europeia, isso é óbvio, mas tenho ancestralidade africana e indígena. Mas nem por isso eu posso falar, por exemplo, eu sou negro, eu sou índio. Não, o fato de eu ter ancestralidade não me coloca, por exemplo, nessa situação, né? Agora, por exemplo, o índio, não é porque, por exemplo, ele tem uma ancestralidade africana, europeia, assim como eu, só que em menor quantidade, a maior dele é a ameríndia, que ele não pode ser considerado um índio. Ele é índio, é só você olhar para a cara dele. A mesma coisa, por exemplo, um negro, não é porque ele tem uma ancestralidade europeia e indígena também, mas a maior é africana,
que ele não pode ser considerado negro, ele pode se considerar negro. E no caso, o índio aqui também, que até meu amigo Irineu pode falar a respeito disso, né, que trabalha muito com essas questões, meu amigo índio Irineu, pode falar a respeito disso daqui. Não é porque o índio, por exemplo, tem contato com outras pessoas, usa tênis, né? O índio, por exemplo, tem celular. O índio, por exemplo, ele deixa de ser índio porque ele tem isso daí. É um absurdo, entendeu? Nos Estados Unidos, por exemplo, entendeu? Que é tão valorizado, né? Que é tão exaltado, né? As terras são dos índios, entendeu? É diferente do Brasil, por exemplo, que a terra ela pertence à União e ela é cedida para o índio. É como se ela fosse emprestada. Nos Estados Unidos não, o índio ele faz o que quer. Você tem Las Vegas ali, né, a grande participação dos índios, ali naquela cidade ali que foi construída no deserto, mas que a terra pertence àquela comunidade indígena que ali está. Da mesma forma, por exemplo, ocorre em alguns outros locais ali dos Estados Unidos. Mesmo sendo exterminado, a maioria, por exemplo, da população indígena, aqueles que estão ali, que sobreviveram, que se configuraram ali, a terra pertence a eles, entendeu? Eles fazem o que bem entender, se vestindo da maneira como bem entenderem. E se utilizando os recursos da maneira como eles entenderem. Os índios, por exemplo, no nosso país, lógico que tem um repasse da União. Mas assim, o repasse que a União dá para as comunidades indígenas e quilombolas é muito, muito, mas muito menor do que a dívida que a União perdoa do que? Dos ruralistas, dos grandes latifundiários. Então a dívida que eles perdoam, por exemplo, em relação a impostos, é muito, mas muito menor do que o repasse que a União dá para essas comunidades, para que eles possam ter o mínimo de assistência básica. Não é, por exemplo, que eles estão na terra, e você sabe que, por exemplo, uma terra, né, os índios tinham mobilidade antes. Eles iam para vários lugares, não ficavam só no local, eles iam em outros lugares conforme iam acabando os recursos daquela terra, os animais, enfim. Não adianta você deixar, por exemplo, a comunidade anos e anos ali e achar que eles vão sobreviver simplesmente da caça e da pesca, sendo que vai acabando os recursos, exaurindo os recursos ali. Isso é uma questão óbvia, entendeu? Qualquer criança com uma aula de geografia sabe a respeito disso daí. Então o que acontece? Eles são desprivilegiados em relação a isso, a FUNAI, né, infelizmente, trata o índio disso. Aliás, essa questão de reforma agrária no Brasil nunca foi bem desenvolvida, por isso que você vê várias tensões que ocorrem até hoje em relação a isso daí, e a solução não está a armar a população, por exemplo, que se encontra ali, né, os grandes latifundiários, né, os grandes ruralistas, né, para que se possa exterminar essas pessoas que reivindicam suas terras. Não, a solução está em você desenvolver estratégias para que eles possam, de certa forma, ter acesso à terra, né? Vamos falar um pouco a respeito disso em relação às comunidades quilombolas, o porquê que se aumentou as comunidades quilombolas no Brasil, em virtude aí do fim da escravidão e da maneira como as comunidades negras, os negros, foram deixados à míngua frente, entendeu, à nossa sociedade. Então, entendeu? São essas questões que são deixadas de lado para privilegiar o interesse, sim, da minoria. Quem que é minoria? Novamente dizendo, o rico, aqueles que têm muitas coisas. Não tem nada contra rico não, entendeu? Se eu pudesse, se eu conseguir chegar, por exemplo, a ter alguma coisa, olha, eu vou agradecer a Deus, né, muito, entendeu? Eu vou ter certeza que foi através de trabalho. E o objetivo, entendeu, em si, é ajudar muitos através do quê? Desses recursos que eu consegui, né? Ou que, de certa forma, eu consegui através da ajuda de outros, né? Porque não vem sozinho isso daí. Então, lógico, entendeu? Eu não tenho nada contra geração de empregos, empresários, empresariado, né? Eu acho que não, entendeu? É o que de certa forma também aí dinamiza a produção e a economia do Brasil, entendeu? Né? Não tenho nada contra, eu tenho algo contra sim, entendeu? A exploração do trabalho alheio, a maneira, entendeu? Como, entendeu? Há uma grande satisfação, né? E uma grande tendência, entendeu? Que as pessoas no nosso país, infelizmente, ganhem pouco, para que possa se formar todo um exército de reserva de pessoas que submetam, entendeu, ganhar pouco, para, de certa forma, o quê? Facilitar, né, ou beneficiar aqueles que se mantêm através da exploração. Então, entendeu? Uma pessoa, por exemplo, que tem uma grande empresa, ele pode muito bem oferecer qualidade de vida ao seu trabalhador. E não está relacionado simplesmente a um salário maravilhoso. Não, mas qualidade de vida dentro da empresa onde ele está. Que impeça que o trabalhador venha aí, entendeu, agir contra aquela empresa. É lógico que há pessoas mal intencionadas. Mas um bom ambiente de trabalho, qualquer, por exemplo, professor de RH,
sabe, entendeu, a respeito disso. Um bom ambiente de trabalho evita que muitos dissabores ocorram em relação, entendeu, a essa relação entre trabalhador e também empregador. Mas voltando ao assunto aqui no caso, relação às comunidades indígenas. Em 1967 foi criada a FUNAI, em 1973 foi criado o Estatuto do Índio, tem um CIMI, que foi criado pela Igreja Católica, algumas protestantes fazem parte também disso daí, que é o Conselho Indigenista Missionário. Em 1961 foi criado o Parque Indígena do Xingu, né, quer dizer, foram instituídas áreas de demarcação de terras indígenas, depois de muito tempo, depois de muita morte que ocorreu, entendeu, ali, dessas comunidades, muitos índios morrendo, entendeu, né, por conta, entendeu, dessa ação, né, civilizatória. Isso aconteceu muito no século XX. Bauru, por exemplo, ela foi criada basicamente sobre o extermínio de populações indígenas. Os caigangues estavam aqui e foram exterminados. Então, entendeu, né, passando por esse processo aí, no final do século XIX e no século XX. A estrada de ferro passando aqui, em outros locais também houve esse extermínio, entendeu. E no Brasil isso ocorreu muito. Hoje ocorre muito, mas não tanto quanto antes. Por quê? Porque o Estado resolveu intervir. Ó. E é isso que aconteceu. O Estado ele tem que agir também em relação a essa questão de conflitos. E sempre se voltar em relação àqueles que realmente precisam de ajuda e auxílio. Os mais frágeis. E quem são os mais frágeis da nossa sociedade? Olha, a maioria. A maioria. Olha, a maioria de nós estamos sujeitos ao quê? À saúde pública, à educação pública, a meio de transporte público, meio de transporte coletivo, né, mas não é público, você tem que pagar para isso daí. Né? Estamos sujeitos a isso daí. Então, entendeu, né? Dizer que, por exemplo, entendeu, minoria são essas pessoas, não são não, minoria é quem tem ali esses recursos. Né? Então vamos lá. Vamos falar a respeito da comunidade quilombola. A comunidade quilombola, ela surgiu através do quê, entendeu? Estamos aqui 26 minutos aqui falando a respeito disso. Espero que vocês aí, vamos dizer, se sensibilizem para isso daí e compartilhem. Né? Quem gosta de ver uma coisa um pouco mais útil? Né? É fácil, por exemplo, eu vir aqui e falar, eu não gosto do Big Brother. Por quê? Porque o Big Brother tem muita sacanagem, né, cara? Tem muita palhaçada. É fácil eu falar essas besteiras, entendeu? Né? Falar a minha opinião em relação a assuntos meio que irrelevantes. Posso até falar, e vou falar a respeito disso daí, mas eu acho mais interessante e pertinente falar a respeito disso. E outros temas que, de certa forma, entendeu, são muito mais significativos para nós. Comunidade quilombola. Então, os quilombos, nós sabemos como surgiram. Eles surgiram a partir do quê? Da evasão, né, de escravos à mata. Então, você tem, em muitos casos, uma união entre índios e negros frente a essas cidades. E a maior dela foi Palmares, né, que durou 100 anos, né, que surgiram, entendeu, e permaneceram durante, vamos dizer assim, todo esse processo de escravidão e pós também escravidão. Houve um aumento dessas comunidades quilombolas no Brasil, não porque, por exemplo, houve um aumento de vagabundo, mas houve um aumento das comunidades quilombolas no Brasil, porque com o processo, por exemplo, de fim da escravidão, não foi oferecido, por exemplo, terras para as comunidades africanas. Era o mínimo, entendeu? Você trabalhou como escravo a vida inteira, a terrinha, inclusive tem uma expressão, né, que se é dito a respeito disso daí, a respeito da brecha camponesa, quer dizer, o escravo ele tinha uma terra que ele plantava, quase que um feudalismo. Tem alguns historiadores que falam, tem o Schwartz que fala a respeito disso daí. É interessante, mas aquela terra que ele trabalhava, quando acabou a escravidão, ele foi expulso. Então ele não tinha para onde ir. O que ele fazia? Ou alguns historiadores também chamam isso daí, formação de quilombos urbanos, que é o cortiço e as favelas, né? Ou os quilombos rurais, que é o quilombo que nós conhecemos, as cidades que surgiram a partir do quê? Dessa evasão, né, de negros e ex-escravos, né, para a mata e a constituição ali de cidades com características semelhantes àquilo que acontecia, por exemplo, na África, mas junto aí com índios e junto aí, por exemplo, com alguns brancos pobres. Então você vê, por exemplo, quilombos que estão próximos àquela região ali do Nordeste, você tem uma ascendência europeia maior. Quilombos na região Norte, uma ascendência indígena maior. Então são dados aí, vamos dizer assim, de DNA. Né? DNA mitocondrial, tal, no caso aí também, né? São dados genéticos em relação a essas comunidades. Bom, foi criado a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. O artigo 68 da Constituição de 1988 prevê o reconhecimento das terras quilombolas. O Brasil tem aproximadamente aí 5 mil
né, quase 5 mil aí de, vamos dizer assim, comunidades quilombolas. Então, quer dizer, são locais onde alguns locais você tem aí a presença do Yorubá, né, que é a língua, por exemplo, utilizada, que é utilizada, a língua ancestral ali dos negros ali de Angola, né, algumas comunidades quilombolas que têm muitas características indígenas, né, ali no sul do Brasil também. Então, quer dizer, há uma diversidade muito grande em relação a isso. Mas tem o repasse da União frente a, vamos dizer, as comunidades quilombolas, né? No caso aqui, né? Houve vamos dizer assim, um mascaramento. O governo disse que ia, vamos dizer assim, abrir 10 bilhões, mas não chegou a 500 mil. Então, sempre teve, vamos dizer assim, uma artimanha em relação a essa questão, por exemplo, de manutenção dessas comunidades. O que eu acho interessante, o que é interessante falar a respeito das comunidades, é o que, entendeu? O que deve ser dito e falado, entendeu? Eles não são vagabundos, eles têm uma representação histórica muito grande no Brasil, os índios estão aqui há milhares de anos, as comunidades quilombolas têm o seu fundo histórico, ter, por exemplo, etnias dentro, por exemplo, de um país que tem uma formação, por exemplo, continental como a nossa, não é algo único, não é algo, por exemplo, irreal, não nos torna menos brasileiros ou coniventes, por exemplo, entendeu, com pessoas que, de certa forma, não estão desenvolvendo nada para o nosso país. Porque assim, entendeu, né? Hoje em dia você vê um utilitarismo muito grande. A pessoa só tem valor se ele produz algo. Então, quer dizer, se ele não produz algo, ele não tem valor nenhum. Então, para mim, não serve. Isso não é verdade. O valor está em nós, não simplesmente naquilo que nós produzimos. É lógico, por exemplo, frente a um Estado como o nosso, é interessante, é necessário, é viável, tem que acontecer. Uma sociedade que produza, entendeu? Uma sociedade que consuma, uma sociedade, entendeu, que trabalhe. Mas nós não somos vagabundos. Nós não somos vagabundos. É só você pegar um ônibus, por exemplo, de manhã, um metrô, para você ver o número de pessoas que saem para trabalhar e voltar em vários locais aqui do Brasil, entendeu? E as pessoas que vivem nessas comunidades também não são vagabundos, eles trabalham. Eles vivem da renda, entendeu, que eles produzem ali, artesanato, né? Por quê? Porque a terra não foi dada a eles. Eles não têm, vamos dizer assim, liberdade em cima da terra onde eles estão para produzir, para plantar, para ter um lucro frente vamos dizer assim, aquela terra, o local onde eles estão. Você não tem isso daí. Então, entendeu? Eu faço um alerta para que nós venhamos tomar cuidado com aquilo que tem sido dito, infelizmente, e tem sido falado, né, vamos dizer assim, nessa nossa política atual, esse ultradireitismo, né? Eu sou contra o ultradireitismo, ultraesquerdismo, né? E eu acho que nós devemos tomar cuidado frente a isso daí, para que nós não venhamos, entendeu, amargar aí períodos aí, vamos dizer assim, de tensões, problemas, entendeu, né? De muita crueldade frente àqueles que, de certa forma, o quê? São tão brasileiros quanto nós e devem ter seus direitos resguardados. Devem ter seus direitos resguardados. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Bruno Henrique de Souza Mangueira. Bruno Mangueira, sou professor de História, tenho habilitação em Geografia, especialização em Antropologia e venho atuado nessas áreas em um bom tempo. Pessoal, estamos juntos aí. Muito obrigado. Qualquer dúvida pode entrar em contato. E vamos que vamos, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.